O interesse principal que eu tive em relação à profissão do DJ foi pelo contato que eu tinha desde criança com o vinil, assim. Mas um LP, ele traz uma arte diferenciada, ele traz um encarte diferenciado, costumo dizer que um cheiro diferente. Quando você vai ouvir um LP, um CD seu, você lembra de onde você morava, onde você trabalhava, com quem você não morava. Você lembra de várias coisas, né? Porque a gente se acostumou a ser uma geração MP3 também, né? Foda. Aí você fica escutando só naquela frequência. Quando você vai pro vinil, o bicho abre o leque, mas assim, pode ser assim também. Bem, sobre o início da loja, eu particularmente tive uma loja, a primeira, que começamos em 88, se chamava Strawberry Records, e ficava localizada no Retão, perto do shopping de Manaíra. Um pouco mais para cá, mais próximo da praia. Lá eu tinha um sócio, passamos um ano trabalhando, mas depois, por um motivo mais de relação entre eu e ele, a gente acabou fechando a loja e eu passei a vender LPs em casa, CDs, na época mais LPs. O CD estava começando de 88 para 89, eu comecei a vender em casa. Passei 2 anos vendendo em casa, como eu falei, mais LPs. E alguns poucos CDs eu comecei a importar, que era o grande boom da época, era o CD importado. Então fui juntando um estoque de CDs importados para quando eu pudesse abrir a loja já tivesse algum material. Então eu abri a Oliver Discos realmente em 91, em outubro de 91. Passamos 5 anos na rua Isidro Gomes, 5 anos depois nos mudamos para cá, onde atualmente a gente está, na Rui Carneiro. E agora, em outubro, vamos fazer 19 anos. Então, juntando todo o tempo que temos de loja, temos 26 anos. A loja surgiu em 98, mas primeiro que eu gosto muito de música, né? Sempre ouvi muita música em casa. E outra coisa, eu estava de saco cheio do meu trabalho, onde eu trabalhava. Aí juntou uma coisa com a outra. Sempre sonhava, eu sonhava em trabalhando numa loja de discos. Eu disse, eu vou pedir demissão do emprego, assim, eu juntei a grana que eu recebi, aí abri a loja, assim, foi bem precário, com poucos discos, não tinha nem 400 CDs, LPs eram uns 50, assim, coisa bem pouca mesmo. Aos poucos é que foi aumentando o acervo, né? Na realidade, eu tenho histórias interessantes, algumas das quais eu já até vi em outras lojas que comercializam vinis, que eu acho interessante. É mais no aspecto de que hoje nós temos pessoas assim, garotos de 14, 15 anos, como a nossa loja é próxima a alguns colégios aqui de João Pessoa. Então nós temos garotos de 13, 14, 15 anos consumindo vinis, enquanto que temos também senhores de 70, 75 anos que chegam consumindo pendrives. Então assim, é um complexo e paradoxal momento que a gente está vivendo. Porque quem diria que no futuro próximo, quando eu abrir a loja, vamos dizer de 15 anos, 20 para cá, você tivesse essa mudança de comportamento. Os jovens voltando a adquirir LPs, coisa que não faz parte da cultura deles, e os mais idosos passando a gravar MP3 em pendrive, coisa que também não faz parte da cultura deles. Esse contraste eu acho muito interessante de se observar. O vinil, né? O vinil e até o CD mesmo, as pessoas gostavam de compravam pela capa, gostavam de olhar a capa, ler a ficha técnica do disco, saber quem produziu, né, as participações, acompanhar ouvindo o disco, acompanhando as letras. Eu fiz isso muitas vezes. E hoje em dia isso não existe mais praticamente. O vinil tem umas vantagens sonoras assim, em relação à qualidade, por causa... Não que o digital não chegue, eu acho que chega, com certeza chega. Mas ele tem umas características por causa do som. E acaba por causa da compressão, o vinil ele tem uma qualidade ele tem uma qualidade melhor. Dependendo da vitola que você usa, do toca-disco que você usa, da agulha, a qualidade fica muito evidente, assim, de um para o outro, o grave. Porque a gente se acostumou a ser uma geração MP3 também, né? Foda. Aí você fica escutando só naquela frequência. Quando você vai pro vinil, o bicho abre o leque, mas assim, pode ser assim também. Porra, que massa. Tem esses detalhes que eu não prestei atenção, que fazem a música ter um sentido. E aí o vinil abraça isso desde sempre, né? A qualidade da fita, né, que é usada é melhor do que uma compressão, talvez, de MP3, dependendo do estilo que você está tocando. Assim, tem gente que quer que seja sujo, tem gente que quer e funciona no MP3, né? Se o cara quer que seja daquele jeito, comprimido daquele jeito, tem artista que se diverte com isso e não tem nada contra.
Particularmente, eu acho que como já falei, esse boom do vinil, essa volta, esse retorno do vinil, que na realidade nunca acabou, apenas ele criou-se agora um status de referência com vinil. Diga-se de passagem, gravadoras, pessoas se utilizam disso para ganhar mais dinheiro de uma forma, eu diria, não tão honesta, eu posso até dizer, no sentido de supervalorizar determinados materiais. Esse é um lado negativo da história. Agora, logicamente, há o lado positivo, como você falou, assim, da demanda, do acontecimento de uma banda atual lançar em mídias como LP, como CD, virtualmente também. Até já vi em pendrive, em fita cassete. Eu particularmente acho o vinil uma grande sacada, até porque ela vai contra a história da pirataria. Porque as pessoas, o CD ele perdeu muita força por causa da pirataria, mas um LP ele traz uma arte diferenciada, ele traz um encarte diferenciado, costumo dizer que um cheiro diferente. Então essas particularidades você não encontra numa pirataria. Isso fez com que o LP de uma certa forma voltasse a ter um status de relíquia, de interesse pessoal das pessoas. Agora, eu particularmente sou um pouco, não diria contra, mas sou um pouco avesso à ideia do cassete. Porque o problema do cassete é que ele realmente mofa, se você não toma cuidado. O LP, ele mofa, mas você ajeita, você lava. Um cassete você não tem como lavar. Até tem, mas ninguém vai lavar um cassete. Uma pessoa normal que lida com cassete alguma vez ou outra, ela vai perder a fita cassete. A fita cassete ela veio meio que acompanhando o LP, mas eu acho que o grande boom é o do LP. Eu acho isso muito interessante, das bandas novas estarem lançando e muitos estarem sendo relançados. A música antes ocupava um quarto na sua casa. Tinha um quarto da música, onde seus avós, os pais guardavam os vinis. Tem poucas casas que existem isso. Mas, tipo assim, cada vez mais vai ficando reduzido para um cantinho bem minúsculo ali no canto. A TV está bem maior. Tá entendendo? E o acesso à informação está muito maior pela internet. E hoje em dia a música está restrita a outros ambientes, né? Assim, que na sua casa era uma proporção muito grande. Você parava para escutar um vinil todo, né? Você tinha um tempo para escutar isso. Hoje você já escuta música no ônibus, né? Poucas as pessoas que chegam na frente, eu vou escutar 50 minutos, que agora uma música, assim, vou fechar o olho aqui. Normalmente você está na frente do computador, você está navegando. Você botou um disco lá para escutar, tu está navegando, assim, tu está dividindo funções, né? A música não era... Antes era uma coisa que ficava na frente, agora é secundário o tempo todo, mas que é importante, mas é porque ela toma uma outra proporção. E por isso essa coisa da música tá o tempo todo mudando, né? Assim, da galera, não, isso é uma música de uma semana, isso é uma música do mês, né? Isso aqui é uma música de 6 meses. Tem uma galera que classifica assim, tem blog que classifica desse jeito. Mas é uma consequência da nossa sociedade, da nossa cultura, assim. Não vejo um mal, não, na verdade. Eu acho que faz parte da história, assim, faz parte do que a gente vive hoje. Temos que ser honestos, né? Temos que aceitar isso. Você pode dar mais prioridade a isso. Como eu dou prioridade, eu gosto, eu acho massa o vinil, eu acho massa poder parar uma hora e escutar um disco todo no YouTube, saca? Acho massa, assim. Nos monitores, porra, me divirto horrores com isso. Mas eu também entendo o outro lado. Você não pode ficar também... Não, porque eu vou fingir que não está acontecendo. Que meu sobrinho, ele vê jogo de videogame no YouTube, tá ligado? Ele não joga videogame, ele vê o cara, tipo, o cara filmou se jogando, ele vê, mas meu sobrinho tem 6 anos de idade. O bicho já tem uma outra relação com o mundo, não é a mesma relação que a minha. O bicho fica vendo, aí o pai proíbe, ó, você não pode escutar os palavrões da galera. Aí ele bota mudo e vê o que ele quer ver. Então, uma outra relação com a identificação com o digital, com o que está sendo feito com a música, é uma consequência disso. Sou DJ há mais ou menos uns 10 anos, só que eu trabalho com isso mesmo, assim, de verdade. O primeiro contato que eu tive foi em 2004. Contudo, em 2007 é que eu vim comprar meu primeiro toca-discos e comecei a trabalhar profissionalmente com isso. E aí, de lá pra cá, sempre trabalhando nessa área, sendo DJ ou produtor musical. O interesse principal que eu tive em relação à profissão do DJ foi pelo contato que eu tinha desde criança com o vinil, assim. Eu lembro que em alguns momentos eu tinha, tipo assim, final de semana meu pai estava em casa e aí eu ficava ouvindo o vinil com ele, com meu irmão. E aí eu tenho muito forte isso na minha memória, assim. Eu lembro que, acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, eu não sei a idade direito, mas eu peguei um vinil do Metallica com um primo meu, e aí eu cheguei em casa, eu lembro de colocar no toca-discos assim, ficar escutando e depois tentar fazer scratch, assim, agora mesmo sem saber o que era. Eu não sei se eu tinha visto em algum lugar, e aí eu
achei interessante. Um tempo depois, eu envolvido com skate e tal, e aí eu comecei a ter envolvimento com a cultura de rua, né? A cultura do hip hop. E aí eu começava a ver, tipo, eu via os vídeos de skate, escutava rap, e aí eu sempre percebia que tinha uns scratch lá, que aqueles riscos que eu não sabia bem o que era, mas sempre me chamou a atenção. E aí, como eu já tinha o contato do vinil, eu já gostava de ouvir disco, tinha muitos em casa, aí só foi aprofundando cada vez mais dentro da área, e hoje em dia é uma coisa que, tipo, tá no meu cotidiano mesmo, assim. Sobre o valor da música em si, acredito que hoje realmente ou um pouco antes do vinil voltar, eu poderia dizer que realmente a música, para mim, eu citei muitas vezes isso em algumas entrevistas que eu fiz, a música ela perdeu o valor comercial. A música passou a ter apenas um valor afetivo. Eu posso dar exemplos disso porque como eu comecei a loja há um pouco de tempo, eu me lembro que no início, se chegava um cliente com uma lista de músicas determinadas para gravar, então fazia aí 10 anos que ele queria ter aquelas 30 músicas num CD, ou numa fita cassete na época. Então 30 músicas, se eu dissesse ao rapaz em dinheiro de hoje, que custava R$100, a pessoa, o cliente, ele pagava adiantado para me pegar na palavra. Disse, não, aqui tá pago, agora eu quero as músicas. Se você, há 2 anos, fizesse a mesma coisa, o cara te chamava de ladrão, que você estava roubando, porque as músicas eram todas gratuitas na internet. Então, a música ela perdeu o valor comercial e passou a ter mais um valor afetivo. Embora muitas pessoas ainda confundam, elas têm um valor afetivo, mas não querem pagar por isso. Essa proliferação do MP3 na internet, eu acho que ela tem o seu valor no sentido de proliferação de ideias, de bandas novas, de você ter conhecimento sobre o que está acontecendo. Mas não de você adquirir material virtual, somente virtual. O LP veio tirar um pouco desse foco. Eu acho isso muito interessante, essa tirada de foco do LP. A cultura do download, até para conhecer muita coisa. Agora, recentemente, o cara fica usando mais o stream, né? O cara não... Eu vou geralmente no YouTube, assim, quando eu quero escutar um disco com a qualidade boa, e boto para escutar. Mas não tem nada contra, não. Na verdade, eu acho que facilita muita coisa, assim. Acaba que você tem uma penetração maior em cantos que seria muito difícil de ter o contato. Então, não tem nada contra, não. Acho que facilita. E tem algumas limitações pela rapidez. Se você quiser divulgar, o MP3 é mais rápido, apesar de a gente ter uma conexão agora bem mais alta em alguns momentos. O Wave já funcionaria. Mesmo assim, ainda é mais prático, né? A galera escuta muita música em celular. Assim, eu mesmo gosto muito de estar andando e estar escutando música, assim. Então, esse consumo, essa praticidade que talvez o MP3 traga para o conhecimento da música é legal. Mas na hora que você fica um pouco mais viciado assim, no som e você acaba tendo referências sonoras do que você acha que é bom, do que você acha que é ruim, o MP3 de vez em quando fica devendo um pouco, assim, principalmente quando tem extremo grave ou extremo agudo. Há compressões e compressões, aí você começa a ficar um pouco mais sensível por trabalhar mais no estúdio, por estar escutando todo dia música pelos monitores e não por um headphone mais fraco. Aí você consegue começa a treinar o ouvido para ter uma percepção melhor, assim, de algumas frequências. Por causa da mixagem, que a gente sola o instrumento o tempo todo, você começa a prestar mais atenção nos instrumentos, mesmo ele em conjunto. Mas eu acho que é super válido, na verdade, não pode ir contra isso, não. Assim, a galera vai, mas erroneamente, né? Equivocadamente. Não tem problema nenhum, não, com isso, não. Os CDs ainda estão muito caros, né? Essas gravadoras lançam muito caro. E eles relançam muito discos e continuam cobrando caro. O que eu vejo, assim, muitas pessoas realmente pararam de comprar pelo preço ser caro, a praticidade está baixando. E às vezes a pessoa não tem o dinheiro para estar gastando, né? Hoje em dia a gente tem tantas dívidas, tanta coisa para gastar que às vezes isso se torna supérfluo. Só quem gosta muito é que vem lá e todo mês está comprando. Eu digo que eu sou um cara de muita sorte, porque eu tenho muitos clientes que vêm aqui direto. Caras que, se sumirem, meu faturamento vai despencar, sabe? Aí eu digo assim, eu tenho muita sorte, por isso que eu tenho muitos clientes fiéis, que se tornaram até amigos da loja, tal, sabe? Algumas pessoas não sabem, mas existiam LPs piratas. Só que a diferença é que a palavra era usada noutra conotação. LPs piratas, antigamente, os chamados bootlegs, e que ainda se utiliza essa palavra hoje para denominá-los, eram os LPs que eram feitos sem a autorização da banda. Por exemplo, havia um show do Led Zeppelin, alguém ia, gravava, tinha um amigo na mesa de som, gravava, chegava em casa, prensava
nos equipamentos caseiros e produzia dali uma tiragem limitada de 500, de 1000 LPs. Estes eram os LPs piratas, bootlegs, coisa que não são feitas quase que hoje. São feitos, mas em menor escala. Essa conotação de pirataria se tornou mais forte com o advento do CD. Então, a pirataria, ela é, assim, vamos dizer, ela tem o principal alvo, os CDs. Realmente não se pirateiam LPs no Brasil. No Brasil, rarissimamente sai um LP pirata, mas mesmo assim, essa conotação de pirata é diferente. O pirata que a gente conhece do CD, ele é o que vende na rua, que o cara xeroca a capa e tal. O pirata que a gente fala do LP, não. Eram geralmente coisas inéditas, outtakes, ensaios, shows. Existe essa diferença. Então o vinil veio ganhar com isso, porque na realidade quando a gente é jovem, e eu estou vendo um consumo muito grande dos LPs pelos jovens, quando a gente é jovem eu costumo dizer também que a gente quer ser diferente. Isso faz com que o mundo, o movimento do LP aconteça também. Porque os jovens, eles querem ser diferentes. Então, eles estão mais na praia de dizer, tu tem CD, tu tem um pendrive, tu tem um celular que escuta música. Eu não, eu sou diferente de tu, eu tenho um LP. Então, essa também dita interação, também acho interessante nessa diferença que existe. Pirataria, quando, no início mesmo do CD, quando começaram a surgir aqueles CDRs, realmente era outro grande concorrente. As pessoas chegavam à loja que preferiam gravar do que comprar o original. E isso ia, né? Eu achava assim, era muito grande. Mas hoje em dia a pirataria mesmo é mais de DVD, né? Quem sofreu muito com isso foi as locadoras, que você hoje vê, praticamente não vê mais locadoras. CD, raramente você vê esses caras vendendo no meio da rua. E quando vende é músicas de péssima qualidade, que não é uma música de de qualidade, de uma boa qualidade. A vinda desde do vinil até o download hoje em dia, do stream, né, que meio que vem depois do download. Hoje em dia você não nem baixa mais, né, você só escuta ali no YouTube muitas vezes ou em outros sites. Eu acho que facilita o consumo, a difusão, deixa de certa forma uma coisa mais democrática, porque o disco realmente é maravilhoso, sem sombra de dúvidas. Ele é um produto de maior qualidade, no geral, mas ele é relativamente inacessível, principalmente pra gente aqui, Terceiro Mundo, João Pessoa, Paraíba e tal, para você poder ouvir o que está sendo tocado em Nova York hoje, na Califórnia, custa caro para você comprar isso no eBay e esperar chegar e etc. Enfim, é complicado, mas é por isso que o digital, apesar de um produto relativamente inferior, ele é interessante, tem seu valor. Eu acho bastante interessante poder ouvir qualquer coisa, tipo na TV, você liga a TV, procura lá e tá tocando uma música que você queria ouvir. Eu acho interessante que alguns clientes, eu costumava brincar, os mais jovens, eles chegavam aqui e eu dizia, eu tenho, sei lá, vamos dizer, eu tenho 10 discos do Iron Maiden. E eles diziam assim, eu tenho a coleção do Iron Maiden. Quando eles diziam isso, eu já sabia que eles não tinham fisicamente. Então a primeira pergunta que eu fazia, logo depois que eles afirmavam ter a coleção do Iron Maiden, eu dizia, você cheira? Então isso é interessante, você cheira os seus LPs, você cheira os seus CDs? Não, é no computador. Eu disse, então você não tem. Porque um LP, eu costumo dizer, olha, quando eu comecei a consumir LPs, acho que eu comecei com 10 anos, mas quando eu comecei a consumir LPs importados, quando eu tinha aí acho uma faixa de 14 anos, 15, que a gente comprava na Woodstock, na Wop Bop, grandes lojas de São Paulo, e era uma dificuldade porque a gente tinha que telefonar, tinha que entrar numa fila, comprar um LP importado. Então, a primeira coisa que quando o vinil chegava para mim era eu abrir e cheirar. Parece brincadeira, mas os LPs importados, bem como os CDs, eles têm um cheiro diferente. Então, os LPs, eles têm realmente assim, essas artes intrínsecas, que são a capa, os encartes, todas as informações também. Costumava dizer que antigamente, outrora, você sabia de tudo decorado, quem solava, quem era o nome dos componentes, os nomes dos componentes da banda, quem solava primeiro, quem solava segundo, de onde era a banda, o endereço, quem era o produtor. Tudo isso vinha explícito no LP maior, mais fácil de se ver. Com o advento do CD, isso foi reduzido muito. Não que eu esteja aqui falando a favor do LP ou do CD, porque isso a gente não entrou
nessa pauta, mas o CD ele perdeu nisso. O LP, fisicamente, ele tem você tem um maior, assim, uma maior interação, eu acredito, com os LPs. Enquanto produtor musical aqui no Estúdio Mutuca, eu optei por usar o analógico por questões estéticas, questões sonoras e também pelo que isso representa dentro da dinâmica de produção, assim. O que seria, por um lado, a desvantagem do analógico, que é a impossibilidade ou a dificuldade de edição e tal, e de substituição de som, que é uma prática muito comum no digital, etc. Isso faz com que você meio que se prenda, gaste mais tempo na pré-produção, na preparação individual dos músicos e tal, e que no momento da gravação tudo já esteja meio que arranjado e definido e seguro, como era feito na época de ouro, assim, na época dos vinis. Mas a gente também usa o digital porque ele tem o outro lado, né? Ele possibilita que boas ideias que não puderam ser bem lapidadas possam ser reconstruídas, que no universo digital é bem mais barato, bem mais fácil, mais prático. Na criação da profissão do DJ, assim, desde o início da cultura do DJ, a mídia que existia na época era o vinil. E aí foi passando o tempo e as pessoas continuaram usando, né? Eu utilizo o vinil porque é a forma com que eu consigo melhor me expressar quando eu estou tocando. Eu gosto desse contato com a mídia, eu gosto de poder dar o play, segurar o disco e manipulá-lo e depois parar, e eu tenho um controle total sobre o que eu estou fazendo aqui. Eu já utilizei CDJ, que é o equipamento de DJ para você usar CDs nele, controladores, com softwares, mas eu eu acho que é limitado para o que eu consigo fazer com vinil. Desde 99, uma empresa começou a fazer emulador de vinil. No caso, a gente tem um vinil normal, e aí ele tem uma gravação, mas não é a gravação da música. Ele tem um timecode que se comunica com outro equipamento e com um software. Então, na hora de tocar, você toca como se estivesse tocando com vinil. As técnicas são as mesmas, e você consegue manipular da mesma forma. Entretanto, o som é o som digital que está no computador. E aí isso facilita muito porque vinil é muito caro, tem uma tributação, tipo, muita gente conversa sobre isso e a gente tipo, sempre bate na mesma tecla. É um bem cultural, assim como um livro, você comprar um disco, mas o governo não entende assim e aí ele taxa em cima como se a gente estivesse comprando qualquer outro produto, tipo, estivesse comprando, sei lá, um equipamento eletrônico qualquer, ou então roupas e essas coisas. E aí, o que é que acontece? Quando esse mercado da emulação do vinil começou a chegar no Brasil, a gente começou a utilizar justamente por manter esse símbolo, que é para a cultura do DJ, os tocadiscos, de você poder trabalhar da mesma forma e de certa forma, baratear, porque além de ter o preço, tem uma questão de como você vai tocar também. Por exemplo, se eu estou tocando num palco onde tem muita vibração, com certeza isso vai me atrapalhar se eu estiver usando um vinil convencional, porque a agulha ela trabalha capturando essa vibração e isso vai interferir na minha apresentação. Com esses emuladores, eu posso estar tocando aqui e se a agulha sair do disco e cair em outro ponto, ela vai continuar tocando de onde ela parou. Então, tem algumas coisas que agilizaram muito o processo de você estar se apresentando, assim. Deram uma segurança que quando a gente tinha um vinil, só o vinil para tocar, a gente não tinha tanto. O Burro Morto fez uma parceria com a Vinyl Lab, que é de um figura chamado Arthur Joly, que faz master aqui pro estúdio. E o Rui tem um contato com ele, e ele meio que, ultimamente, pintou a ideia de fazer, não sei de onde é que ele tirou a ideia, se é uma ideia dele ou uma coisa que já se tem outro canto, que ele meio que imprime em um outro material, que é um acrílico, com uma imagem grande atrás, que é uma parada mais promocional, e ele imprime com uma agulha de metal. Então fica com um som mais lo-fi, assim, mais desgastado, digamos assim. É uma parada mais pra quem é fã da banda, assim, não é uma coisa, eita, é o som
dos graves, mas é uma parada mais divertida, mais uma maneira de escutar a música. A proposta é essa dele. Você escutar mais o lo-fi mesmo, assim, com menos detalhe do grave e do agudo. E por essa agulha também já dá uma característica diferente, essa de metal, que tem várias maneiras de prensar, né, o vinil. Ele tem um que você prensa mesmo, tem um que faz o corte, tem um que ele faz, eu acho que é com agulha de diamante. E esse aqui é com de metal, então é mais desgastado o som, aí é mais pra quem curte a banda mesmo. É um vinil quadrado e a proposta dele é essa, assim, é mais dessa coisa, ele explora bem a arte, né, e essa coisa do som diferente, assim, mais lo-fi, pra se divertir também. Ah, tem aqui uma parada que tem ele é muito, a estética visual dele é muito forte, né, ele consegue botar, impacta muito e ainda toca, né, você fala, porra, que massa, bota aqui o som, é divertido, vamos lá. Acho que é mais um entretenimento divertido que ele bolou com o som. A galera tá se virando bem mesmo nisso, porque tá ficando difícil. O grande boom é o do LP, eu acho isso muito interessante, das bandas novas estarem lançando e muitos estarem sendo relançados.